revisão da vida inteira ganha fôlego na justiça. É bom você prestar bastante atenção nisso aqui, que isso aqui é uma notícia bastante importante. Uma decisão de segunda instância do Juizado Federal deu novo fôlego às ações de aposentados que tentam incluir contribuições realizadas antes de julho de 94 no cálculo de seus benefícios. A chamada revisão da vida inteira foi obtida por um aposentado de 59 anos que recorreu à terceira turma recursal do Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro após ter o pedido negado na primeira instância do órgão. O segurado tinha seus salários mais altos concentrados no período anterior a 94, mas o INSS não calcula essas contribuições porque seria necessário converter recolhimentos em outras moedas para o real, diz o advogado João Badari, do escritório Ait, Badari e Luquim, representantes do trabalhador. Com a revisão, o segurado que aposentou em 2012 pode receber cerca de R$45 mil em atrasados. Olha, isso aqui é bom que vocês saibam direitinho. Primeiro eu vou explicar o que é essa revisão. Em 99, novembro de 99, entrou em vigor a Lei 8.765, não lembro mais o número da lei. Mas foi a lei que criou o fator previdenciário. E ela mudou a sistemática de cálculo dos benefícios da Previdência Social. O que ela fez foi extinguir a antiga fórmula que era mediante a média das 36 contribuições, últimas contribuições, num período máximo de 48 meses, tá? Vou reproduzir novamente. Eram 36 últimos meses, últimas contribuições, num período máximo de 48 meses. O que era? O pessoal falava assim, os 3 últimos anos, faz a média dos últimos 3 anos, a média dos últimos 3 anos, tá? Era assim. E aí mudou. Em novembro de 99, essa norma mudou e passou a englobar as contribuições da vida inteira do trabalhador. As 80% maiores contribuições da vida inteira do trabalhador. Toda a vida de contribuição. Mas aí, a própria lei criou uma exceção, tá? É 9876 a lei, lembrei agora, 9.876. A lei 9.876 criou uma exceção para aqueles que já estavam inscritos na Previdência Social na época da publicação da lei, que era o quê? Lógico, quem já tinha algum registro em carteira ou já tinha pago algum carnê em novembro de 99. Para essas pessoas, essa vida inteira de contribuição, ou seja, esse cálculo inteiro, ele seria feito somente a partir de julho de 94. Então, 2 regras, né? Uma regra e uma exceção à regra. Uma regra é a vida inteira de contribuição no cálculo do benefício. E uma exceção à regra para aqueles que já estavam inscritos somente a partir de julho de 94. Julho de 94 porque foi quando entrou em vigor o Plano Real. E aí, agora, algum tempo depois de terem perdido forças diversas outras revisões, criou-se a chamada revisão da vida inteira. O que seria essa revisão da vida inteira? Para essas pessoas que já estavam contribuindo em julho de 99 e que se aposentaram e que o INSS, como determinou a lei, incluiu as contribuições somente a partir de julho de 94, essas pessoas estão pedindo na justiça para colocar as contribuições anteriores a julho de 94, certo? Então, é simplesmente acabar com a exceção da regra, fazer com que todos incluam isso tudo. Isso tem diversos inconvenientes nessa história, diversos senãos nessa história. O primeiro deles é que já começou lá atrás, quando teve a revisão das pensões no Supremo Tribunal Federal, passou por outras questões, como, por exemplo, a questão do IGPDI, da revisão do IGPDI, e também na revisão, mais recentemente, na questão da desaposentação, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi mantida, que diz o quê? Que diz que essas questões são questões de reserva de lei. O que é uma questão de reserva de lei? A lei é que vai disciplinar como vai ser feito, por lei.
Nesse caso específico, a lei disciplina que para esses contribuintes vai começar em julho de 94. Então, por aí, eu já imagino uma coisa. Essa revisão, embora ela possa até ganhar força e possa até ter respaldo, ela tem tudo para seguir o caminho da desaposentação, que é o quê? O Brasil inteiro dá e o Supremo Tribunal Federal negar. Por quê? Não porque o Supremo caminha no contrário, mas nesse caso específico, outros casos até concordo, mas nesse caso específico, como é o caso da desaposentação, não tem base legal e é a lei quem resolve. Isso é uma questão que tem que ser discutida em outro, digamos, num critério político, não é jurídico. Isso aí deveria ser criada uma lei que fizesse uma exceção a essa regra, ou que acabasse com a exceção a essa regra, e que incluísse também. Mas teria que ser criada uma lei. Se existe uma lei e se a lei disciplina, a tendência dessa lei é ser mantida. Então, muito embora essas pessoas estejam obtendo algumas vitórias agora nos juizados ou nas turmas recursais, a tendência dessa revisão é dar uma barca furada. Outra, tá certo? Que se não tem exceção, se tira a exceção para beneficiar o segurado, por que é que não pode tirar a exceção para prejudicar o segurado? Por quê? Mas que tipo de pergunta é essa? Nós estamos falando em média de contribuições. Então, nesse caso, incluir as contribuições anteriores a julho de 94 vai melhorar a sua aposentadoria, desde que as suas contribuições anteriores a julho de 94 sejam maiores do que são as posteriores. Porque nós estamos falando em média. Joga contribuições maiores, aumenta o número de contribuições para você fazer a média, e aí você vai obter uma média maior. E se essas contribuições anteriores a julho de 94 forem menores, alguém vai pedir para baixar o valor da sua contribuição? Se esse julgamento, se essa questão acabar se consolidando, isso vai dar direito ao INSS de rever essas aposentadorias para baixar o valor dessas aposentadorias? É uma coisa bastante questionável. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que esse tipo de revisão é uma revisão calcada numa ideia parida por algum intelectual que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A tendência desse tipo de revisão é não dar em nada. Então, cuidado, principalmente vocês que já entraram na barca roubada da desaposentação, e tem gente que está pagando por isso, está pagando porque recebeu benefício, recebeu aumento de benefício por antecipação de tutela, perdeu o processo e está tendo que devolver dinheiro do INSS. Eu sei que tem gente, e não é pouca, porque eu vejo os julgamentos e acompanho, tem gente que está pagando e não é pouco, está tendo descontado. Cuidado com gente que saiu da desaposentação para entrar na reaposentação e agora vai entrar em revisões como essa aqui, a chamada revisão da vida inteira, tá certo? Então, a revisão da vida inteira é igual desaposentação, é igual reaposentação. É barca furada. É bom ficar de olho. É bom ficar.